Numa tribo distante, num tempo remoto, uma mulher foi aclamada como a sacerdotisa do templo, já que era a monarca e sucessora de seus familiares. Ela era muito respeitada e adorada por seu povo. Ela, por sua vez, adorava o Deus das águas e fazia seus rituais sem obrigar a ninguém que a seguisse, mas por ser respeitada, tinha vários adeptos. Um dia chegou a notícia que estava vindo do mar algo muito grande, uma embarcação. Eles não conheciam tamanho objeto andante, e ela imaginou então que seria o Deus das águas vindo procurá-la. Todos eles foram recebidos como deuses, sem que pudessem entender muito bem tudo aquilo. Não entendiam a inocência daquela gente, mas resolveram tirar proveito disso. O chefe, considerado o Deus, vaidoso por sua nova posição e idolatrado pela sacerdotisa, foi fazer um passeio nas imediações, com o intuito de descobrir que bens havia naquelas terras. Soube de todo o minério que havia lá e, tentando não ser flagrado em suas intenções, resolveu convidá-la para viajar com ele, para que então ele pudesse tirar para si e seus comparsas tudo o que quisessem. Ela nem desconfiou, pois como eles eram muito bem tratados, a generosidade deles não permitiria que retribuíssem com aspereza. Por isso, tudo foi mascarado. Como ela poderia dizer não ao convite de seu Deus? Aprontou-se para a partida, deixando tudo encaminhado até a sua volta, achando que traria progressos à sua gente. Ela não imaginava o que estaria por vir. O Deus branco foi, mas deixou outras embarcações para retirar a riqueza esperada. Mas tudo estava na parte sagrada da aldeia, impossível de ser invadida com a permissão deles. Somente com sangue deixariam que a presença de intrusos tomasse aquele lugar. E assim foi feito. Toda a aldeia foi dizimada. Ela, que não suspeitava de nada, deixava-se levar pela beleza e o encantamento daquele Deus, que a seu turno também se apaixonara por ela. Chegaram ao seu destino e tudo corria como fora esperado por ele. Ela cada vez mais se deixava encantar por aquela vida de luxo e de riquezas. O tempo passava e a saudade de sua terra crescia. Muitas vezes falou em voltarem, mas ele a fazia desistir da ideia. Até pedi-la em casamento ele o fez, para dissuadi-la, mas sem resultados. Ela aceitou, gostaria de casar-se com os rituais de suas crenças em sua aldeia. Chegando à conclusão que não conseguiria seu intento, decidiu procurar alguém que a levasse onde ela desejava. Até que achou um tipo pirata, que fazia qualquer coisa por dinheiro. Marcaram um dia para a partida, mas o que ela não sabia é que este homem era um grande inimigo daquele reino e que também tiraria proveito disso. Ao chegar lá, que surpresa! Ninguém mais existia e todo o solo sagrado havia sido remexido e violado. Ela desesperou-se. Então, seu ato havia sido de irresponsabilidade com seu povo. Por causa dela, agora todos estavam mortos. Que tristeza, que remorso! A raiva tomou conta do seu ser. Queria vingança e encontrou o eco de seus sentimentos naquele pirata que estava ali observando tudo. Juntos prometeram se vingar daqueles que haviam feito tudo isso. Ao voltar, fingiu que nada havia acontecido e se deixou levar pelas artimanhas daquele bandido que soube muito bem se aproveitar dela. Ele dizia o nome da pessoa que ele queria e ela, com seu jeitinho, encaminhava-o para o lugar marcado para que fosse morto. Assim, ela o fez, um por um. Até que chegou o dia de recrutar o seu amado, o seu Deus. Dessa vez, disse ela, eu mesma cuidarei de tudo. Caminhou com ele até o lugar certo, com a ajuda dos bandidos, e ele foi pego e amarrado. Mas deixaram-no para ela cumprir com o combinado. Ela, muito magoada, relatou tudo o que havia descoberto.
e ele, sem palavras, permitiu que ela o executasse. Ela o fez, mas em seguida tirou a própria vida, pois a culpa não mais permitiria que ela vivesse em paz. Hoje, depois de tantas vidas, ela continua magoada, sem entender o porquê. Ela segue sem confiar em ninguém. Esperemos que agora, racionalizada, ela possa seguir com sua vida na fé, na esperança e na confiança, e finalmente ser feliz. Por mais que tenhamos razão, a vingança não só retarda nossa evolução, mas nos conduz à tristeza e à insatisfação.